aí galera, beleza? Para onde igual nós somos aqui, estamos hoje no dia 74 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos agora no livro de 1 Reis, capítulo 2, e glória a Deus que chegamos até aqui. Primeiramente agradecemos a Deus, né? E depois a você, por ter chegado até aqui. Deus abençoe. E agora o contexto é o seguinte, o contexto é, Davi já está para partir, e agora quem começa a assumir o reinado, quem começa a assumir o trono, quem começa a assumir o cuidado das tribos de Israel é o novo rei, né, o rei Salomão. E agora a gente está vendo o desenrolar disso e estamos vendo como Deus continua cuidando de Israel, acima de tudo e de todas as questões, e independente da situação. E vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, dia 74. Graças a Deus. As instruções de Davi a Salomão. Aqui no caso, Davi ainda está, né, entre nós, né, entre os vivos, e Salomão também. Mas aqui Salomão já é rei. Salomão aqui já tinha sido ungido rei. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e homem. Acabou, não tem conversa. Seja forte e homem, eu estou para seguir o caminho. Acabou. Obrigação sua. Obrigação sua é cuidar da sua família, obrigação sua é cuidar do povo de Israel, obrigação sua é manter um relacionamento com Deus. Seja forte, seja homem. Acabou, não tem conversa. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos. Ou seja, seja íntegro com Deus. Seja íntegro com quem Deus é. Haja o que houver. Aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que você for. Ou seja, não é porque eu vou, Salomão, que você vai viver sua vida lá vão ter. Muito pelo contrário. Se mantenha íntegro no caminho. Se mantenha íntegro com Deus. Se mantenha íntegro com quem Deus é. Mantenha a lei do Senhor no seu coração todos os dias. Viva a lei do Senhor. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e toda a tua alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Ou seja, há um segredo, há uma bênção, há uma alegria, há uma alegria da parte do Senhor quando nós somos obedientes a Ele. Se formos obedientes ao Senhor, temos bênção de Deus. Versículo 5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Você vê, Joabe, em tempo de paz, foi lá e tirou a vida de homens que não eram maus, de homens que não estavam em desacordo com Deus, de homens inocentes. Joabe tirou a vida de homens inocentes. Olha, não deixe ele descer em paz à sepultura, não. Faça o que tem que ser feito. Mas seja bondoso com os filhos de Basilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem a mesa com você. Lembra de Barzilai? Aquele que deu pão para Davi quando Davi estava no deserto? Então, admitam entre os homens que comem a mesa com você. Pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. E aí você vê que coisa, né? Davi, ele sempre teve pessoas que Deus levantou para poder cuidar de Davi, proteger Davi, prover Davi, estarem com Davi. E o que é que Davi faz? Davi vai lá e retribui. Porque isso é honra. Honra a pessoa que foi usada por Deus, mas principalmente honra a Deus. Nós temos a obrigação de cuidar de quem cuidou de nós. Davi estava fazendo isso. E Davi estava garantindo que a próxima geração, Salomão e a descendência, viesse a cuidar daqueles que um dia honraram a Davi. Ou seja, honre quem honra vocês. Honre quem te honra. Honre quem honra o pai, a mãe de vocês,
os antecedentes, seus antecedentes. Honre quem honra seus antecedentes. E também honre quem honra vocês e seus filhos. Saibam que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhes prometi juramento. E lhes prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Por quê? Porque eu vou morrer. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Acabou. Olha, o tempo dele já chegou também. Acabe com ele. O que Davi estava fazendo com Salomão? Davi estava dando nomes. Olha, Joabe é mau. Cuidado com ele. Ele matou inocente. Barzilai é bom. Barzilai me acolheu. Barzilai cuidou de mim. Barzilai foi um dos que foi usado por Deus para poder me apoiar. Então cuide dele, cuide da geração dele. Honre ele. Agora, ó, tome cuidado com esse homem aí chamado Simei. Ele pode ser um dos que vai se levantar contra você e vai tentar tirar seu império, ou vai tentar levantar o povo contra você. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E aí você vê, as últimas palavras de Davi foram: faça-o descer ensanguentado à sepultura. Aqui talvez, aos olhos humanos, isso aqui seja algo muito sério, muito mal. Mas na realidade Davi estava garantindo que seu filho Salomão não teria inimigos no governo. Não teria pessoas ali que ele precisava, de certa maneira, ter cuidado. De certa maneira, ir de peito aberto. Basicamente, Davi estava sendo ali um prisma, né, para poder mostrar a Salomão quem ele tinha que amar e quais as pessoas ele tinha que amar e quem ele tinha que ficar ligado, inclusive cortar aquelas pessoas. Ele reinou 40 anos em Israel, Davi, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. E aí você vê, o reinado de Salomão não foi estabelecido na base do braço, na base do sangue, não, mas na base de Deus, na base da sabedoria do Senhor. E vamos ver isso aqui, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O reinado de Salomão. Adonias, filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão, que ele perguntou: você vem em paz? Ele respondeu sim, e acrescentou: tenho algo para lhe dizer. Ela disse: fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei. Mas as circunstâncias mudaram, e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me sejas negado. E aí você vê, lembra de Adonias? Aquele que levantou todo mundo e disse que ele era o rei? Então, agora ele estava fazendo um pedido a Betseba, a mãe de Salomão. Ela disse: fale. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita, Abisag, por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Betseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Betseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono. Mandou que trouxesse um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: faço pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. Lembra de Adonias, Salomão? Então, Adonias era um homem que queria o reinado, o seu reinado, e fez uma conspiração contra seu pai. O rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é meu irmão mais velho. Você vê, Salomão aqui estava chateado. Porque assim, Adonias era alguém traiçoeiro.
Era alguém que armou uma cilada para poder roubar o reino do pai, roubar o reino de Salomão. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custe sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono do meu pai Davi, e conforme me prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias seja morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Acabou. Olha, aqui, justamente o reinado de Salomão estava começando. E Salomão estava limpando aqueles que eram os opositores. Aqueles que estavam ali sorrateiros para poder dar um golpe de estado e tomar o reino. Aqui foi mais um, Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei. Pois você carregou a arca do soberano Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. O que Abiatar fez? Abiatar foi um dos sacerdotes que ajudou Adonias a poder dizer que o reino era de Adonias. Abiatar foi um dos que se revoltaram contra o reinado. Abiatar foi um dos que se revoltaram contra Davi. Mas, em honra a arca da aliança, em honra a você, a você, Abiatar, por ter carregado a arca de Deus e ter estado com meu pai, vá para sua terra e fique lá. Você merecia morrer, mas eu não vou te matar. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família de Eli. Lembra que Deus tinha falado de Eli? Olha, a sua família não mais será sacerdote. O sacerdócio agora não vai ser tirado da sua família. E justamente Abiatar fazia parte da família de Eli. Acabou. Acabou. Deus limpou o sacerdócio da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, lembra de Joabe? Então, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor. Por quê? Porque Joabe sabia, o bicho ia pegar para ele também, porque Joabe foi um dos conspiradores, ajudou Abiatar. Ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor. Que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo, acabou. Vai ser dentro da tenda do encontro mesmo, acabou. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele disser, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente de Joabe, que Joabe derramou. Lembra que Joabe, em tempo de guerra, em tempo de paz, foi lá e derramou sangue inocente? Então, mate ele, acabou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele. Você vê, Joabe foi lá sorrateiramente e atacou 2 homens mais justos do que ele. Ou seja, atacou 2 homens inocentes. Olha, Deus não tolera o sangue inocente sendo derramado. Deus não tolera. Deus tem isso como uma abominação. Não derrame o sangue inocente. Não derrame o sangue inocente. Sem o consentimento de meu pai Davi. E os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue dele recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a de seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes e sobre a dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército e o sacerdote Zadok, no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei. Lembra de Simei? Então, aquele que estava ali xingando Davi? Então, depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém.
Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Ou seja, olha, Salomão foi lá e falou, deixou uma coisa muito clara. Você, a partir de agora, está preso. Você vai ter que ficar na sua casa pro resto da sua vida. Se algum dia você sair dela, se você sair daquela região, se você sair daquele território, já era. Já era, você vai perder sua vida. Por quê? Porque justamente você se levantou contra o rei, você se levantou contra a ordem do Senhor, você se levantou contra o ungido do Senhor. Agora você vai pagar. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. O teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o advertir? No dia em que você for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá. E você me respondeu: está bem, essa ordem é boa. Ou seja, olha, você me deu sua palavra e você não cumpriu. Você está morrendo porque você me deu a palavra e não cumpriu. Se sobre isso você deu a palavra e não cumpriu, como é que eu vou confiar em você? Você não é digno de confiança. Obedecerei, essa ordem é boa, obedecerei. Mas você não cumpriu. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor fez recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. E aí você vê, todos os opositores, todos os que eram contrários, todos os que eram contrários à lei do Senhor e contrários ao reino, eles tinham sido cortados. O reino ficou bem estabelecido, ficou sem opositores, ficou um reino firmado, alicerçado, todos com a mesma visão, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo. E aqui nós vamos para 1 Samuel, capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó do Egito, ao faraó rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Olha, esse muro aqui que foi construído é justamente até hoje o Muro das Lamentações. Literalmente. É porque aqui é o seguinte: o palácio era uma coisa à parte, uma coisa que ficava à parte. O templo do Senhor justamente ficava no centro desse grande quadrado, né? No centro desse grande quadrado ficava o templo do Senhor e em torno do templo ficava ali o muro. No caso, o muro em torno de Jerusalém, que tinha o muro da cidade de Jerusalém e tinha o muro do templo. E vamos, né, no decorrer do tempo, esse muro passou por diversas coisas, inclusive Neemias reconstruiu esses muros, os muros de Jerusalém, e os muros do templo se mantiveram, e os muros do templo vêm desse período, vêm desse tempo, vêm desse contexto. E vamos seguir. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Lembra que Deus estabeleceu locais sagrados para estabelecer o sacrifício? Então, ainda não havia um templo que ainda tinha sido construído. Até então, desde Abraão até então, ainda não existiam altares, mas não existia um altar santo, um altar específico, um altar único, um local único, que era o templo de Deus. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi. E aí você vê como é que a gente mostra que a gente ama a Deus. Quando nós andamos em obediência a Ele.
mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal local sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos em Gibeon. E o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu manteve grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. E aí você vê, olha, e não sei o que fazer. Isso aqui talvez seja uma das coisas mais bonitas na vida de Salomão. Davi, ele era sincero com Deus. Salomão aqui também. Davi, ele não falava, Deus, eu pequei, eu falhei e tal, porque eu fui induzido como Salomão, como Saul. Não, não, não. Davi era diferente. Eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz porque eu quis. E aqui Salomão está sendo muito claro. Eu não sei o que fazer. Eu quero fazer algo, eu busco fazer algo, eu tenho um anseio por algo, mas eu não sei o que fazer. Eu não passo de um jovem. Ou seja, alguém sem experiência. Eu não passo de alguém sem experiência. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Ou seja, sou teu servo. Eu, Senhor, eu sou o rei de Israel, mas assim, o Senhor é meu rei. O Senhor é o meu Senhor. Eu sou teu servo, nada mais. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem poderá governar este teu grande povo? Ou seja, me dá sabedoria. Me dá sabedoria porque é a base. É o que eu preciso. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. E olha, vou deixar uma coisa clara para você. Isso aqui é uma coisa que alegra o coração de Deus, de fato. Nunca peça a Deus coisas materiais, no sentido assim, Deus, eu quero tal coisa assim, assim, assado. Por quê? Porque quando você pede algo a Deus naquela coisa, aquilo ali é uma coisa que passa, aquilo ali é algo obsoleto, aquilo ali é algo que é efêmero, aquilo ali é algo que daqui a poucos dias já ficou para trás. Mas quando você pede a Deus um coração conforme o dele, quando você pede a Deus uma visão conforme a dele, quando você pede a Deus uma vontade conforme a dele, quando você pede a Deus uma intimidade com ele, isso são coisas que não são tiradas, isso são coisas que não são passageiras, isso são coisas que são coisas eternas. Quando você pede a Deus sabedoria, isso é eterno. E é o que Deus quer. E Deus sabe o que você precisa. Então, fique em paz que Ele cuida e é Ele quem garante. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não a vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E aí você vê, olha, deixa eu te falar uma coisa, Salomão. Só pelo fato de você ter pedido sabedoria, tudo isso aí vem. Tudo isso aí é um brinde à sabedoria que você pediu. E assim é. Não busque dessa vida, não busque das coisas, não busque desse mundo as coisas daqui. Mas busque de Deus a sabedoria dele. Porque, como Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, aqui. Tudo isso aqui vai ser acrescentado. Fique em paz. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou a oferta de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a corte.
Um sábio veredito. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias, 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto do meu lado. Ao levantar-se de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse: O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo, e o filho é, e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, o seu filho está morto e o meu está vivo. E agora como é que resolve isso? Como é que chega à conclusão disso aí? Então o rei ordenou: Traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Ou seja, a mãe, que de fato era a mãe de fato, a mãe de verdade da criança. Não, 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 não. Pode dar para ela. Pode dar a criança para ela, mas não mate a criança, não. Não faça isso, não. É melhor ter um filho vivo na mão de outra do que ter um filho morto e metade de um filho. Ou seja, dê a criança viva para ela. Eu não quero essa criança. Dê a criança para ela. É melhor que meu filho viva. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Olha que perversidade. Provando justamente que não era a mãe da criança. Então o rei deu seu veredito: Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4. Os assessores de Salomão. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Esses foram os seus principais assessores: Zacarias, filho de Zadok, o sacerdote. E aqui é a mesma coisa da genealogia, né? É falado várias pessoas, vários nomes. E vamos pular aqui por causa do horário. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando aqui o vídeo e a gente vai lendo aqui. Mas vamos dar só uma parada aqui, versículo 7. Salomão também tinha 12 governadores distritais em todo Israel. E aí você vê, para cada tribo ele tinha um governador, basicamente, que fornecia provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que oferecer suprimentos durante o mês do ano. Estes são os seus nomes. E aí vai falar dos nomes dos governadores. Tá. Vamos passar. Se você quiser ir lendo, pode ir parando aqui, vai lendo. Porque que são vários nomes que... E se você quiser ir lendo, pode ir lendo aí. Mas vamos pular por causa do horário. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Olha que maravilha. Comiam, bebiam e eram felizes. Olha que bênção. Comiam, bebiam e eram felizes. Olha que maravilha. E Salomão governava todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis da farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, coças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Olha que coisa linda. E tinha paz em todas as fronteiras. Olha,
Literalmente, a bênção do Senhor traz paz. A bênção do Senhor nos traz paz. Justamente Salomão estava vivendo a paz que Deus colocou, a paz que Deus instituiu, a paz que Deus estava dando. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viviam em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan a Berseba. Ou seja, era uma época de paz, era uma época em paz, era uma época que o povo vivia em paz. Olha que bênção. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também trazia ao devido lugar suas cotas de cevadas e de palha para os cavalos de guerra, os cavalos de carro de guerra e para os outros cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Você vê, Salomão foi cheio da sabedoria do Senhor. Salomão estava cheio da sabedoria de Deus. Isso é uma bênção. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, do que toda a sabedoria do Egito. Ele era muito mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que a Esrataíta, Etan, mais sábio do que Emer, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reinos que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Ou seja, as pessoas de toda a terra iam ouvir a sabedoria de Salomão. As pessoas de toda a terra iam ouvir o que Salomão tinha a dizer. Por quê? Porque Salomão era cheio de sabedoria do Senhor, cheio de sabedoria do alto. Olha que bênção. Por isso que o reino dele tinha paz, porque a paz é uma bênção de Deus, assim como a sabedoria. 1 Reis, capítulo 5. Os preparativos para a construção do templo. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou essa mensagem a Irão. Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra o meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse seus inimigos debaixo de seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Olha que bênção. Enquanto Davi o tempo inteiro teve guerra, Salomão, estava em paz, estava tranquilo. Não teve guerra, não tinha guerra, tinha paz. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Conforme o Senhor disse a meu pai, o seu filho, a quem colocarei no trono, em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Versículo 6. Versículo 6. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto aos sidônios. E agora você vê, né? Tá Irão e Salomão ali fazendo um acordo para poder levantar o trono de Deus, levantar a casa de Deus, levantar o templo de Deus. Olha que bênção. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois Deus deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Irã respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira do cedro e de pinho. Meus servos levarão madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte.
Assim Irão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irã 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irã. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. Olha que bênção. Aí você vê, né? Olha a diferença. Enquanto Davi tinha guerra, tinha luta, tinha perseguição, tinha aflição, justamente Salomão estava vivendo o oposto. Negócio, parceria, amizade, construção, todo mundo ganhando, todo mundo prosperando, todo mundo crescendo. Por quê? Porque justamente Salomão pediu a Deus sabedoria. Olha, peçamos ao Senhor sabedoria para escolhermos o caminho certo, escolhermos a forma certa, escolhermos o jeito certo de vivermos nossa vida, escolhermos o jeito que agrada a Deus. Peçamos ao Senhor sabedoria. Versículo 13. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupo de 10.000 por mês. E eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adoniram chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas. E 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por isso, por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade, para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. E primeiramente, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus e depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, você e sua família. Graças a Deus, esse foi o nosso dia 74. Se inscreve aqui para amanhã, dia 75, em nome de Jesus, receber a notificação. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em mim, chega em você, ele já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então curte aqui para que você também seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais pessoas, mais almas, em nome de Jesus. Comenta aqui qualquer coisa, comenta aí. Porque justamente isso ajuda o algoritmo a levar para mais gente o reino do Senhor. E aí acabamos, né, o reino do Senhor levando para mais pessoas, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 75, você receber a notificação. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, você e sua família. Até amanhã, dia 75, em nome de Cristo Jesus. Amém.